O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum. E nós somos convidados a prestar atenção na palavra de Deus. As Sagradas Escrituras revelam que o povo de Deus é o mesmo ontem e hoje. Como nós vimos a primeira leitura do livro do Êxodo, depois de Deus ter escutado o clamor do seu povo, e ter visto o seu sofrimento, a opressão que enfrentava lá no Egito, construindo pirâmides, vivendo como escravo, Deus libertou com mão forte e poderosa, fez esse povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto e afogou no mar os seus inimigos. Mas estando no deserto, no momento de provação, esse povo começou a murmurar contra Deus, começou a murmurar contra o servo de Deus, Moisés. E as palavras dos murmuradores: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Ora, o povo começa a murmurar e diz que tem saudades das cebolas do Egito, construindo pirâmides, vivendo como escravo, vivendo uma verdadeira opressão. Mas no momento de dificuldade, de provação, se revolta
contra Deus. Não tem paciência, não sabe esperar a providência acontecer. Mas como Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, então ele é o Deus da aliança e ele não pode ser infiel, então ele permanece fiel e alimenta esse povo. Ele concede ao povo que murmura, que reclama, Deus concede o seu amor, alimenta. Por isso que dá um alimento. E não há uma tradução para este nome, né, para esse alimento. É uma pergunta, na verdade. Maná significa o que é isto. Então, Deus ofereceu carne, são as codornizes, e também o maná, um grão com o qual eles preparavam o pão de cada dia. Mas esse povo, então, cabeça dura, esse povo murmurador, recebe o carinho de Deus. Deus não abandona, Deus não deixa de ser fiel à aliança. E por isso é que Deus alimenta este povo. Deus lhe dá o maná. E como disse, maná em hebraico significa o que é isso, o que é isto. No Novo Testamento, Jesus responde a esta pergunta. Até nas palavras da consagração, a gente repete as palavras de Jesus. E com a ação do Espírito Santo, o pão se torna Eucaristia. E Jesus diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. O que significa maná? É uma pergunta. O que é isto? No Novo Testamento, Jesus diz o quê? Isto é o meu corpo que é dado por vós. O povo de Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. No tempo de Jesus, as pessoas também eram muito interesseiras. E essas pessoas, elas não foram capazes de reconhecer o doador, queriam simplesmente o dom. E aqui nós vemos no evangelho de hoje esse povo que vai em busca de Jesus, e a gente viu isso no domingo passado, porque Jesus multiplicou 5 pães, 2 peixes e alimentou toda uma multidão. E aí aquelas pessoas fizeram um esforço muito grande, subiram em barcas e foram atrás de Jesus, porque queriam o autor dos sinais, dos milagres? Não, queriam somente os milagres que estavam ali. E na verdade, no Evangelho de João, Jesus realiza sinais, e cada sinal revela quem ele é. Então eles deveriam prestar atenção no que estava acontecendo. Jesus fez sentar-se aquela multidão na relva. Então, para lembrar que ele é o bom pastor. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. E ele é também aquele que é o pão da vida. Só que eles estavam simplesmente atrás do pão material. Por isso que foram ao encontro de Jesus, porque queriam pão. Mas Jesus deixa claro que eles deveriam se esforçar pelo pão que não perece. E que pão é este? Aí Jesus vai deixar claro, porque eles vão dizer que Moisés deu o pão do céu. E Jesus disse, não, Moisés não deu o pão do céu, deu um pão material. E esse pão do céu, na verdade, quem dá é o Pai, é Deus. E este pão do céu é Jesus, porque ele vai dizer aqui, eu sou o pão da vida. Então, o maná, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, o pão da vida é Jesus. Então, nós devemos buscá-lo a cada dia, como o Senhor da nossa vida, como alguém que dá sentido à nossa existência. É o Senhor Jesus quem dá sentido à nossa vida. Nós devemos buscá-lo porque ele é o Senhor Jesus, e não porque ele faz milagres. Devemos buscá-lo por causa disso, minha gente. Por que tantas pessoas perdem a fé, abandonam a igreja, se tornam ateias, se revoltam?
porque pediu isso e aquilo e não foi atendido daquele jeito. Aí abandona a igreja, abandona Deus, deixa de ter fé. Quando foi que essa pessoa buscou a Deus? Nunca, nunca. Porque se buscasse de verdade o Senhor, então seria capaz de se entregar inteiramente. Aquilo que o Papa Francisco deixa bem claro: o Senhor é o Senhor, Deus é o Senhor do último dia. Ou seja, a vitória é sempre do Senhor. Talvez aquele dia anterior, e a gente lembra da sexta-feira da paixão, o inimigo parece até achar que venceu. Mas nós sabemos perfeitamente o que aconteceu no terceiro dia, a vitória de Deus. Então há muitas pessoas que querem milagres, querem sinais, querem prodígios, e de forma muito urgente, mas não querem Deus, não querem o Senhor. Por isso que as pessoas buscam em diversas crenças, até em falsas religiões. Por quê? Porque na verdade não estão buscando Deus, estão buscando a si mesmos, estão buscando os próprios interesses, e é preciso ter esse cuidado. Então Jesus deixa claro: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Então Jesus desmascara aquelas pessoas que estão ali diante dele, não porque ele é o pão da vida, não porque ele é o Senhor, mas porque ele multiplicou pães. E eles não foram capazes de compreender que diante deles estava ali o Senhor, estava Deus. Então, não cometamos este erro, não cometamos este erro. Porque eles até perguntaram: Senhor, como chegaste aqui? Essa pergunta nós não devemos fazer, mas devemos dizer como Maria disse a Marta: o Senhor está aqui e te chama. É isso que nós devemos ter presente. O Senhor está aqui e nos chama à vida nova, a sermos alimentados pela sua presença, a termos a nossa vida transformada pelo seu amor. Por isso, vale a pena escutar o que São Paulo nos diz hoje, quando ele fala para a comunidade de Éfeso: renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Vejam, se buscarmos de verdade o Senhor Jesus, então nós seremos capazes de abandonar tudo aquilo que nos aprisiona, que nos torna escravos, e não sentiremos saudades, mas sentiremos paz, alegria, realização plena. Não vamos fazer como o povo de Israel, que sentia saudade da escravidão. Devemos revestir do homem novo, que é Cristo, buscando sempre as coisas do alto. E assim, isso só é possível se nos alimentarmos do pão do céu, a Eucaristia, palavra e Eucaristia, porque é fonte e ápice da nossa vida cristã. Então, minha gente, busquemos a Jesus porque, como diz Santo Agostinho, porque Ele é Jesus. Busquemos Jesus porque Ele é Jesus. Não por interesses, não pelo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é o Senhor da nossa história. E em todas as situações, Ele está conosco. Como Maria disse a Marta: o Senhor está aqui e te chama. Te chama à vida nova, te chama ao amor verdadeiro, que somente Ele tem para nos dar. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.